Boa noite, gente. Nossa, boa noite, vocês foi ruim igual o meu. Vamos começar de novo. Boa noite, gente. Não, melhorou demais, viram? Vocês me conhecem de Belo Horizonte, me conhecem daqui, eu sou de Belo Horizonte. Quem for em BH, se quiser visitar a nossa casa, que é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral, pode fazer um contato conosco que a gente marca uma visita lá. A visita é marcada com a gente mesmo, o Eurípides, o Sérgio. O pessoal aqui da casa tem meu telefone até no umbral, então não é difícil me achar não, tá certo? Quando a gente fala em dificuldades, como que a gente reage diante delas? Vamos fazer algumas reflexões. 4 situações graves estão agredindo o planeta neste momento. 4 situações graves. A primeira delas, guerras. Quando a gente escuta a mídia, quando a gente vê os jornais, a gente vê hoje que nós estamos com 2 guerras assolando a humanidade. Entretanto, nós temos hoje, no momento que estamos aqui em palestra, nós estamos com 25 pontos de guerra no mundo e nós não sabemos disso. A gente só escuta falar da Rússia e da Ucrânia, que agora foi apagado com a questão de Israel na briga com Hamas. Essas 2 guerras continuam, mas o mundo só fala delas. O mundo não está falando da guerra na Síria, não fala do Afeganistão, não fala da Etiópia, Sudão do Sul, do Paquistão, da Guatemala e mais dezenas. O mundo não está falando. Então isso tem assolado a humanidade de uma forma que a gente não tem acesso a tudo que está acontecendo. Este é um dos primeiros grandes desastres que está acontecendo na Terra. O segundo, calamidades. Eu falei para vocês 4 pontos. Nós nem precisamos viajar para fora deste país para vermos a calamidade assolar a nossa terra, para ver a calamidade agredir o nosso povo. Se a gente pegar o exemplo do que está acontecendo hoje, que mais tem se solidarizado no nosso movimento como um todo, as questões do Sul, aquilo é uma calamidade. Mas a gente vê, no primeiro momento, como calamidade natural. Entretanto, se nós nos atentarmos, o que está acontecendo hoje no Sul foi provocado por nós, seres humanos. 97, final do século passado, Leonardo Boff alertou o que iria acontecer no Sul. Em 2006, o Sistema de Climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul avisou o que iria acontecer no Sul. Imaginem vocês que com as reuniões das grandes nações, que deveriam ter atendido a diminuição do sistema de industrialização para não destruir a camada de ozônio, como está sendo destruído, as grandes nações optaram por não diminuir o seu movimento de industrialização. Entre elas, China e Estados Unidos, sendo que essas 2, elas são responsáveis por 47% da destruição da camada de ozônio do mundo. Os outros 53% fica por conta das outras 192 nações e 193 nações, e eu contando apenas 195 nações que estão inscritas na ONU, sendo que no mundo nós temos mais de 230 países. Então, nós podemos dizer que daí vão vir as calamidades.
Mais do que essas, nós estamos com foco no sul, mas o mundo está sendo assolado com essas calamidades. Várias áreas na beirada dos continentes estão sendo invadidos pela água. Por que isso está acontecendo? Com a destruição da camada de ozônio, tem o derretimento das geleiras. Nós não poderíamos imaginar que na planície do sul, a ventania está tocando água do mar para a terra. E a gente está vendo as dificuldades do estado, aonde quase 500 cidades, 94% das cidades do sul estão destruídas. E a ventania está fazendo com que a água do mar venha para a terra. Porque derretendo geleiras, a água ela começa a vir normalmente para os mares. E aí começa a buscar as planícies. Estamos falando de calamidades que nós mesmos, enquanto seres humanos, provocamos. Se eu disse para vocês guerras, calamidades, a terceira grande dificuldade que está agredindo as criaturas são as injustiças sociais. Injustiças sociais a gente não precisa nem estender, porque ela está tão perto, está tão próximo da gente. Basta nós nos atentarmos para os trabalhos sociais do movimento espírita, do movimento religioso como um todo, do movimento católico, do movimento evangélico, do terceiro setor. Basta nós olharmos o trabalho da Acnur, que trabalha com refugiados que estão vindo de diversos países, e eles estão ali dando vida para diminuir o impacto da injustiça social. A Acnur, que é um órgão da ONU, que está tentando diminuir o sofrimento das pessoas que estão sendo agredidos pelas injustiças sociais. Os refugiados, por exemplo. Sendo que, se nós nos atentarmos para o trabalho desta casa e outras casas com esse envolvimento social, a gente vê muitos deles vitimados pela injustiça social. E por último, das 4 grandes situações que estão agredindo a humanidade como um todo, primeiro, guerras, segundo, calamidades, terceiro, injustiças sociais, quarto, enfermidades. Quem traz esses dados para nós é a Gênese. No capítulo 3, o bem e o mal. No item 6, ele coloca das 4 grandes situações que agredirão a humanidade como um todo. Para vocês terem uma ideia de como as enfermidades estão agredindo as criaturas, se nós nos atentarmos para o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, lá tem catalogado 14.400 doenças. Ele foi apresentado para a comunidade médica em 1991, no mundo, março de 91. Em março de 2019, já chegou o CID-11. Enquanto o CID-10 tinha 14.400 doenças, o CID-11, que está pronto, ele tem catalogado 55.000 doenças. Quase 4 vezes mais o número de adoecimentos no intervalo de aproximadamente 28 a 29 anos depois de ter saído o CID-10. Como vocês podem ver, a Gênese, 160 anos atrás, falou para a gente o que estaria acontecendo nos dias atuais. E eles colocaram mais. Essas 4 grandes dificuldades que estarão assolando o planeta e farão parte do movimento transitório do mundo, elas têm como raiz 4 grandes viciações do campo moral. E eles citam as 4: o orgulho, o egoísmo, a ambição
e a cupidez. O orgulho, o egoísmo, a ambição e a cupidez. Entendendo a cupidez como os excessos, os desvarios relacionados à sensualidade, ao desequilíbrio, àquilo que inúmeras vezes caminha na nossa mente, como relata para a gente André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo intitulado Perante o Sexo, quando ele coloca, psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. 4 grandes viciações do campo moral estão assolando a humanidade, agredindo as nossas relações, desde o mais simples até o mais complexo. Desde as nossas micro-relações, no encontro casual ou no encontro de casal, no encontro casual entre 2 pessoas ou no encontro de casal, numa relação estável e saudável, até um macro-encontro. As dificuldades estão norteando o nosso estado íntimo. Se nós estamos colocando as dificuldades como um todo, e bem de forma generalizada, nós não podemos deixar de falar do nosso estado íntimo. Quando Mateus coloca para nós no seu evangelho, no capítulo 5, quando Jesus vai começar o Sermão da Montanha, no versículo 1, Mateus coloca para nós, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Imaginem vocês, para a gente dissecar só o termo multidão. Quando a gente fala em multidão, nós pensamos em multidão de pessoas. Mas o olhar de Jesus não é como o nosso olhar. Inicialmente a gente vê multidão de pessoas. Mas Jesus via também, para além de encarnados, ele via multidão de desencarnados. Então, para aqueles que têm uma mediunidade aflorada, para aqueles que têm a clarividência, ele vai ver a multidão também de desencarnados. Só para vocês terem uma ideia, em média, numa palestra, dentro de uma casa espírita, num evento, num seminário, no congresso, para terem uma ideia, nós temos para cada encarnado aproximadamente 17 a 20 desencarnados, aproximadamente. A gente esteve num evento, um seminário sobre família, e lá tinha mais ou menos 450, 470 encarnados. No final veio a comunicação da espiritualidade falando com o dirigente. Fulano, nós estamos aqui com aproximadamente 10.000 desencarnados. A estrutura física do ambiente não representa o tamanho da estrutura espiritual. Imaginem vocês, dentro de uma casa espírita, quando a gente é envolvido com um trabalho sério, com palestras sérias, com estudos sérios, dignos, eficazes, aonde a gente está disposto ao entendimento, ao aprendizado, à luta, nós temos um grupo de desencarnados que entram conosco, trazido pelos orientadores espirituais. Imagina uma multidão, isso num trabalho nosso dentro da casa. Imagina uma palestra de Jesus. Se entre nós encarnados pode ter uma média de 17, 18 a 20 desencarnados para cada encarnado, imagina Jesus falando, tecendo sobre o Sermão da Montanha, aonde haviam milhares de encarnados, deveria haver também centenas de milhares de desencarnados. A tal ponto que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, no capítulo 3, intitulado O Excelso Canto, ela coloca para nós que daqueles que estavam ali encarnados, assistindo o Sermão da Montanha, nenhum deixou de fazer a sua conversão a partir da escuta do Sermão da Montanha.
que em Mateus compreende 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha mais completo dos 4 evangelistas. Aonde Mateus, ele teve a sapiência, ele teve a didática de registrar coisas enquanto Jesus falava. Mateus anotava. Por isso é que é o mais completo dos 4 evangelistas. Ele escreveu em aramaico, que é a língua que Jesus falava. Ele começou a escrever imediatamente, dando conclusão àquilo que ele tinha começado enquanto Jesus estava em vida. Ele foi para dar a conclusão no máximo, no final da década, e ele termina o seu evangelho em aramaico, escrito na cidade de Jerusalém, aonde ele morou com Jesus, no ano 39. No ano 44 surge o evangelho de Marcos, baseado em estudos, porém escrito em grego e em Roma. No ano 56 vem o evangelho de Lucas, escrito em grego e em Roma. E por volta do ano 90 vem o evangelho de João, escrito em grego e na Grécia. Então, quando Mateus fala Jesus vendo a multidão, ele via multidão de encarnados, multidão de desencarnados. Mais do que isso, ele via multidão de sentimentos que cada pessoa carregava. E aí entra o nosso foco específico do estudo de hoje. É o que vai aqui dentro. Como reagir diante das situações difíceis? Quais situações difíceis? As guerras, calamidades, injustiças sociais, enfermidades? Ou as situações difíceis que a gente compactua na multidão de dificuldades que carregamos? Quando Jesus observa o estado íntimo das criaturas e vê que ali estava assolado por sofrimento, ele começa a discorrer, a partir das bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Imaginem vocês que a partir da escuta de um sermão, no final do sermão, as pessoas estavam dispostas a dar a própria vida pelo Cristo. E todas elas fazem o seu movimento de cristianização. A partir de uma pregação. Olha o magnetismo, olha o olhar, olha a sensibilidade que essas pessoas estavam envolvidas naquele momento. E aí a gente traz para nós como que a gente reage diante dessa multidão de dificuldades que nós estamos trazendo. Multidão de problemas, multidão de pensamentos, na maioria esmagadora das vezes, multidão de pensamentos negativos. Infelizmente. Se tem uma das coisas que assola o nosso estado íntimo, se chama pessimismo. Imaginem vocês, situação simples. Tem um livro dos Espíritos? Alguém tem o livro dos Espíritos aí? Traz para mim, meu filho. Aqui tem? Imaginem vocês, eu vou pegar uma perguntinha só para a gente entender de onde vem esse movimento. Por que que a gente é assolado por essas situações? Por que que a gente se envolve com posturas pessimistas? Obrigado, viu? Quando você casar, eu vou dançar até morrer também. Vocês acham que o que está acontecendo na Terra hoje, não está muito pior? Vocês acham ou não? As coisas não pioraram muito? Não, vocês estão na dúvida. Vocês acham que pioraram ou não? Vocês acham que a Terra está indo muito bem, obrigado? Todo mundo acha que piorou? Então, deixa eu fazer uma pesquisa com vocês. Quem acha que a Terra piorou, por exemplo, de 200 anos atrás para agora? Quem acha que piorou, levanta a mão para mim.
Vocês estão com vergonha? Quem acha que a Terra melhorou de 200 anos para trás? A maioria acha que melhorou. Então vocês não acham que piorou? 2 guerras mundiais, 25 focos de guerra hoje, aumento das doenças, quase 4 vezes mais, e a Terra está indo bem, obrigado? Então eu vou perguntar de novo. Quem acha que a Terra piorou, levanta a mão. Já melhorou. O povo que está vendo a Terra indo para o abismo, melhorou. Quem acha que ela está melhorando com tudo isso, todos esses dados que a gente passou? Já diminuiu. Tem gente que não acha nada, não levanta a mão. Deve ser um povo lá de Minas Gerais, que é aquele povo que não dá resposta, não. Na hora que a gente lê, vai falar assim, era isso que eu estava pensando, porque o mineiro adora ficar em cima de um muro. Adora. Essa pergunta que eu estou fazendo para vocês, gente, é a pergunta que Kardec fez para os espíritos. Eu não estou inventando nada. Olha a afirmativa de Kardec na pergunta 784 do Livro dos Espíritos. 784. Veja, Kardec está falando isso há quase 170 anos atrás. Atenção. Olha o que ele coloca para nós. A perversidade do homem é muito grande. Todo mundo concorda que a perversidade hoje na Terra está muito grande? Olha que Kardec falou isso quase 170 anos atrás. Você já pensasse se Kardec tivesse encarnado hoje? Qual palavra que ele ia usar? Porque nessa época ele falou que a perversidade estava grande. Ele fala assim, a perversidade do homem é muito grande. Não parece o homem marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Ou seja, não parece que a gente está atrasado? Naquela época não tinha acontecido 2 guerras, não havia Código Internacional de Doenças com 55 mil catalogadas, não havia acidentes climáticos, não havia destruição do planeta com fogueiras, não havia. Não havia derretimento de geleiras. E ele fala, não parece que o ser humano caminha para trás, em vez de avançar? Olha a resposta dos espíritos. É aí que você se engana. Gente, você vê que os espíritos também têm um problema, eu acho que precisa de psiquiatra, não precisa não? Olha os mentores respondendo para Kardec, é aí que você se engana. Observa o conjunto da obra e verás que o ser humano avança, porque ele compreende melhor o que é mal e a cada dia corrige os abusos. Então, com tudo isso que está acontecendo, vocês estão entendendo que a gente está compreendendo o que é mal? Nós estamos aprendendo? Vocês acham que a gente já está no limite? Já dá para a gente sair fora? Aprendemos? Viemos de uma pandemia. Mais de 5 milhões de pessoas foram mortas no mundo em função de um vírus. Aqui viemos da pandemia. Depois que acabou a pandemia, o mundo ficou mais solidário? Não. Estamos mais fraternos? Não. Então vocês acham que vai piorar? Gente, vai piorar. Olha, eu sei que o tema hoje não era para ser depressão, mas aqui, vai piorar. Olha a fala dos espíritos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das transformações. Se é preciso o excesso do mal, aprendemos com tudo isso que a gente escutou, que a gente assistiu, que a gente vivenciou ali no meio? Aprendemos? Ainda não. Não conseguimos ainda mudar as nossas posturas, o nosso relacionamento familiar, não conseguimos mudar o nosso relacionamento profissional, não conseguimos mudar o nosso envolvimento social, não conseguimos mudar. Não conseguimos mudar o nosso investimento pessoal.
Não conseguimos fazer com que desabrochasse o amor em nós. Como que eu vou lidar com as dificuldades do mundo se eu ainda não estou dando conta de lidar com as minhas? Emerson, mas eu tenho que resolver as minhas para lidar com as do mundo? De forma nenhuma. Mas eu tenho que ter certeza que eu estou lutando com as minhas. Isso eu tenho que ter certeza. Porque se eu não lutar, eu vou achar que tudo que está acontecendo aí é natural. E não é natural. Mas eu tenho que ter certeza. E a primeira forma da gente lidar com essa luta, a primeira forma da gente lidar, é a questão que a gente precisa aprender sobre um radical simples, que eu vou contar para vocês. Nós vamos começar avaliando pelas questões da química, e a gente traz para o lado social, depois a gente traz para o lado espiritual. Vocês querem ver um exemplo? Quando os cientistas estão trabalhando na molécula, eles precisam colocar a quantidade precisa de átomos, de átomos na construção daquele produto para não colapsar a molécula. Eles precisam da medida exata. Então, vou pegar um exemplo. Hipoclorito, eles estão colocando uma quantidade pequena. Se tiver que aumentar um pouquinho mais, aí vira clorito. Se aumentar um pouquinho mais, vira cloreto. Aumentou um pouquinho mais, clorato. Mas para chegar no limite da quantidade de átomos que ele vai colocar para a célula não colapsar, ele vai colocar no limite, ele vai colocar perclorato. Ele não pode colocar mais. O per significa que é o limite. Quando eles estão trabalhando com manganato, existe o manganato e existe o permanganato, que daí surge o medicamento permanganato de potássio. Eles estão trabalhando com o óxido de carbono, por exemplo, mas quando vai trabalhar no limite do óxido, é o peróxido. Então, o radical per é o limite. Daí surge a palavra perfazer. Você faz, e quando você vai fazer de novo, você perfaz. Existe o correr, mas quando você vai refazer aquele trecho que você correu, você vai percorrer. Você está lendo um livro, quando você vai reler esse livro de novo, você fala, eu vou percorrer a obra, eu vou percorrer a leitura. Você está fazendo algo, quando você quer fazer aquela coisa ainda melhor, primeiro você fez, então aquilo ali está feito. Quando você quer fazer ainda melhor, perfeito. Então, no campo social, o per também tem essa conotação de ir além. Quando a gente ama, a gente doa. Mas quando a gente quer o limite do amor, a gente perdoa. Entenderam? Vocês viajaram comigo? Tá perfeito. Então vocês viajaram comigo. Quando a gente doa, a gente quer o limite do amor, o limite do amor perdoa. O limite do amor no perdão, eu amo o outro e eu me amo. Eu me amo. Então eu não vou conversar com vocês sobre o amor ao outro. Eu preciso conversar com vocês sobre o amor a mim. Cada pessoa amar a si. Porque como que eu vou amar o mundo se eu não me amo? Como que eu vou vencer os dramas do mundo se eu não luto para vencer os meus? Se eu me agrido, como que eu vou lidar com as dificuldades lá fora se eu estou me agredindo? Como que eu vou lidar com a minha família, onde eles se envolvem com o álcool e eles excedem com o álcool, se eu também bebo? Mas por que eu bebo? Porque eu amo, mas eu não me amo. Como que eu vou lidar com a família que usa maconha, com o filho que usa droga, com o vício, se eu também sou um viciado na maconha ou no cigarro? Então, eu não me amo, eu me agrido.
Como que eu vou lidar com outra espécie de vício se eu também sou um viciado na tecnologia? Como que eu vou ajudar o meu filho a se libertar de um vício se eu não consigo me libertar de um outro vício? Se eu não tenho disciplina, se eu não tenho, como que eu vou ajudar o mundo se eu não me ajudo? E aí eu passo inconscientemente a me punir. Por mais que eu ame, por mais que eu doe, eu não consigo me perdoar pelos enganos que eu cometo. Quem coloca isso para nós? Joana de Ângeles, numa mensagem que se chama Perdoa-te. É a gente se perdoar, é a gente dar conta de refazer os nossos valores, é a gente dar conta de reconstruir o nosso caminho, é a gente mudar as nossas perspectivas mentais, as nossas perspectivas emocionais, as nossas ações. Perdoa-te. Essa mesma colocação numa outra obra, o irmão José coloca para nós no livro Perdoa-lhes. O livro se chama Pai, Perdoa-lhes. O livro. São várias mensagens, a gente tem trabalhado as mensagens do irmão José no YouTube, toda quarta-feira sai uma mensagem do irmão José, que a gente grava no domingo, e sempre nas quartas, após as 18 horas, sai uma mensagem do irmão José no YouTube, que a gente tem trabalhado. Uma das que a gente trabalhou chama-se Perdoar-se. Semelhante às colocações que a Joana de Ângeles fala no Perdoa-te. Se eu estou me culpando, eu estou me punindo, vocês podem estar pensando assim, mas como que eu vou saber se eu estou me punindo? Como que eu vou saber se eu estou me agredindo? Se avalia. Se avalia. Você sabe se você está se agredindo? Você sabe. Quando a gente tem um linguajar vulgar, um linguajar agressivo, a gente está se punindo. Quando a gente come além do que o nosso organismo precisa, a gente está se agredindo. Quando a gente pensa situações negativas, pessimistas, agressivas, a gente está se agredindo. Automaticamente a gente está com dificuldade de se amar. Se eu faço as coisas negativas que me assolam, como que eu vou fazer positivo para ajudar alguém se eu não estou ajudando a mim? Um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela faz um acompanhamento terapêutico, faz acompanhamento com um psiquiatra, e ela colocou para mim assim, Emerson, eu estava numa festa, ela é advogada, está trabalhando com desembargadores e tal, ela falou assim, eu estava numa festa, e lá havia muitos médicos e advogados. E tinha um psiquiatra lá, que eu sempre escutei falar dele como uma referência. E eu sempre pensei em começar a fazer um acompanhamento com ele. Na hora que eu cheguei na festa e o vi, e lá todo mundo se cumprimenta, todo mundo se conhece e tal, eu fiquei observando, aí num bate-papo lá no círculo, ô Emerson, eu comecei a avaliar a postura dele. Eu falei assim, e como é que ficou o seu conceito? Ela falou, Emerson, olha, eu vou te falar como eu fui avaliando. Primeiro, Emerson, a hora que ele fez assim com a mão, ele não tem unha, de tanto que ele rói unha. O Emerson, na hora que ele cruzava as pernas dele ficavam assim, ó, o tempo todo balançando. A hora que eu vi sem unha e balançando as pernas o tempo todo, eu pensei, ele é ansioso, como é que ele vai cuidar da minha ansiedade? O Emerson, ele começou a beber, ia beber. No final da festa, ele saiu no ombro de 2 colegas da medicina. Eu falei, como é que ele vai me ajudar a ficar livre do meu vício, se ele não cuida do vício dele? Eu falei assim, e Emerson? E ele toma medicamento controlado, e ele começou a falar os medicamentos que ele faz uso na festa. Eu falei, e... Aí ela falou assim, eu concluí que eu estou muito bem com o meu psiquiatra. Ou seja, se a pessoa demonstra na relação, e aí eu estou falando, aí eu estou dando exemplo de uma relação festiva, se a gente demonstra nas relações as dificuldades que a gente tem, de forma clássica, apresentando o nosso investimento na apatia,
apresentando o nosso investimento na inércia, na preguiça, no desânimo, em vez de lutar contra para vencer aquilo ali, como que o outro vai aceitar que a gente apresente alguma alternativa para ajudá-los se a gente não se ajuda? Como que uma pessoa que não sabe ler e escrever pode alfabetizar alguém? Não tem jeito, gente. Então, o nosso primeiro ponto a nos atentarmos é como nos amarmos. Veja bem, como nos amarmos. E aí, se nós colocamos de que quem ama, doa, e se você quer o limite do amor, perdoa, se perdoa pelos enganos que cometeu, e a partir de agora começa a fazer uma caminhada diferente. Quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 12, nos versículos 12 e 13, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e endireitai as veredas dos vossos pés. Ele está pedindo para a gente não desistir. Como lidarmos com as nossas dificuldades? Não desista. Identificou que você tem a dificuldade? Não se conforme. Para de usar aquele ditado: pau que nasce torto, morre torto. E até a cinza é torta. Para de usar esse ditado. Por quê? Eu descobri que eu sou o pau que nasce torto. Mas eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Vou começar hoje a fazer diferente. Não sei quanto tempo eu tenho pela frente. Eu posso ter uma noite e desencarnar, mas eu tenho que deitar sabendo que eu estou disposto a lutar. Vocês lembram do ladrão que estava do lado de Jesus? Jesus foi crucificado entre dois ladrões que também foram crucificados. Um deles reconhece a necessidade de mudança. Qual o nome? Dimas, o chamado bom ladrão. Mas tinha do outro lado o mau ladrão. Qual o nome do mau ladrão? Gestas. Dimas de um lado, Gestas do outro, e Dimas reconhece que era o momento da transformação dele. Ainda que ele estivesse morrendo crucificado, ele reconhece. Quando Paulo coloca para nós, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, Paulo está dizendo o quê? A gente cai, todo mundo cai, mas levanta. Levanta, para de se acomodar na dor, para de se acomodar na queda, para de ficar atrás do obstáculo, lamentando o obstáculo, para. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E ele fala: endireitai as veredas dos vossos pés. Endireita o caminho. Endireitai o caminho. Ele está dizendo para a gente não desistir. A gente sabe qual é a estrada, é só caminhar. É só caminhar. Só que Paulo continua: para que aquele que manqueja, aquele que sai mancando, antes seja sarado. Quando ele fala aquele que manqueja, porque a tendência da gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, é mancar lá na frente. Mas em vez desse mancar se agravar, antes seja sarado. Que a gente se cure nesse movimento de luta, de investimento. Ah, mas nós vamos cair de novo? Claro, gente. Vamos pegar um exemplo. Nós aprendemos a andar aproximadamente entre 1 e 2 anos de idade. Entre 1 e 2 anos de idade. Quem já tropeçou, levanta a mão para mim. Quem já tropeçou? Que beleza! Você vê que a gente já aprendeu a andar e a gente tropeça. Por mais que a gente saiba como caminhar, a gente tropeça. Na questão moral também é assim. A gente tropeça. A diferença é que quando a gente está caminhando, a gente tropeça, a gente levanta e segue. E na questão moral a gente fala: ah, não está tendo jeito. Comigo, eu já me acomodei. Olha, isso eu só vou resolver na encarnação que vem. Ô, gente, o inferno é o espírito ter descoberto que existe reencarnação. Porque o que ele está deixando para depois não está escrito. Não tem coisa que eu vou resolver só na outra. Dostoiévski, ele coloca para nós que o inferno
Ele está conosco. Olha que bacana, o inferno está conosco. Porque tudo na nossa vida a gente usa o inferno. Nossa, mas que vida infernal. Mas a minha relação está um inferno. Eu não aguento esse filho é o capeta. Você vê que Dostoiévski, ele falou isso há mais de 100 anos. O inferno está conosco. A gente vivencia o inferno no dia a dia. Então, a gente vai adiando movimentos de transformação, em vez de endireitar as veredas, em vez de endireitar os nossos passos. Guimarães Rosa, que nasceu em 1908 e desencarna em 1967, Guimarães Rosa. Ele escreveu várias obras, ele foi médico, ele nasceu numa cidadezinha que se chama Cordesburgo. Cordesburgo, um vilarejo. Cordesburgo, um vilarejo. Entre as várias obras que ele escreveu, olha que ele fez medicina, depois fez diplomacia, foi diplomata brasileiro, foi escritor, ele escreveu Grande Sertão Veredas. Ele escreveu Grande Sertão Veredas depois dele caminhar aproximadamente 240 quilômetros a pé, conduzindo uma boiada. 240 quilômetros. E ele foi escrever o livro Grande Sertão Veredas. O que ele disse para nós? Nas várias situações que ele cita do seu principal personagem, que é Riobaldo, a vida, ela é o sertão. Nós temos dentro de nós o sertão, nós temos o terreno árido, nós temos o terreno seco, todos nós temos, mas para todo terreno seco tem veredas, tem caminhos, tem saídas, todo terreno seco tem. Quando ele fala Grande Sertão Veredas, ele fala de Riobaldo, e Riobaldo, o tempo todo Riobaldo fala assim, viver é difícil. No livro inteiro, Riobaldo vai falando que viver é difícil. No final do livro, Riobaldo completa a frase: viver é difícil e sempre acaba em morte. Ô, gente, você vê que a fala de Riobaldo é quase como te dissesse assim, não adianta nada. Mas o que é interessante? Ele fala que viver é difícil, mas ele não desiste de caminhar. Ele não desiste de caminhar. Ou seja, nós temos muito para aproveitar. Nós não sabemos quando iremos, apenas que iremos. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Como que eu vou reagir diante dos problemas que o mundo está me apresentando? Atentemo-nos. Nós estamos dando conta de reagirmos em relação ao nosso estado íntimo? O irmão José coloca para nós assim, não é o outro que te irrita. Vocês já notaram como que a irritação hoje está agredindo as pessoas como um todo? Você consegue começar o dia e terminar o dia sem se irritar com nada e com ninguém? Não, alguém aqui consegue? Eu quero que levante a mão para eu conhecer esse anjo. Você começar o dia e terminar o dia sem se irritar com ninguém. A irritação carrega a gente. E aí, olha o que o irmão José coloca. Não é o outro que te irrita. É você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro. Ô, gente, isso é muito importante para a gente se atentar. Não é o outro que te irrita, você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro. Ô, Emerson, mas a gente tem que concordar? Olha, nós temos opções. Você pode discutir o que é bom. Quando chega na minha idade, a gente começa a pensar. Antes, a gente fica naquela de ter razão. Depois dos 50, 55, 60, você já preocupa em ser feliz. E você discute consigo. O que você quer, ter razão ou ser feliz? Quando você descobre que ser feliz é melhor do que ter razão, o outro fala X, você fala Y, e está tudo bem. Não vai fazer a menor diferença.
Agora, mas isso foi uma coisa grave. Aí você entra. Olha o que André Luiz propõe para a gente no livro Sinal Verde. Ainda que o outro diga que pau é pedra, e você sabe que pau e pedra é pedra, você não precisa de entrar em contenda com ele para provar o contrário. Entretanto, se ele pega aquele pau ou aquela pedra para agredir alguém, é a sua vez de intervir. Não importa o objeto que ele use. Olha que interessante isso. A gente não precisa se preocupar. Mas se for para intervir, faça de forma justa. Por quê? Porque você atende à sua consciência. Um outro exemplo. Quando a minha filha estava estudando na Universidade Católica, quando ela entrou para a universidade, eu falei com ela assim, filha, ela me perguntou assim, ô pai, você pode pagar a universidade para mim? Posso, com uma condição. Qual condição, pai? Você vai entrar para a universidade privada, eu pago o curso, mas você não pode tomar pau em nenhuma matéria, porque se você tomar pau em alguma matéria, você paga essa matéria. Combinado? Ela falou, pai, eu nunca tomei nem recuperação. Eu estou falando de universidade, não estou falando de colégio. Não, pai, de jeito nenhum, eu vou. Ok, entrou para a universidade. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Ela namorava um rapaz que estava morando em Goiânia. Eles se conheceram no segundo ano do ensino médio, começaram a namorar. Os dois passaram no vestibular, ela passou aqui na PUC e ele passou na Universidade Federal de Goiás. Foi embora, ele com a família. A família já era de lá, estava aqui. A empresa transferiu o pai do rapaz, foi embora. E aí ela falou assim, pai, como é que eu vou fazer com ele morando lá? Eu falei, filha, termina. Pai, mas eu gosto dele. Eu falei, então termina agora, antes que isso vire amor, porque isso não presta. A essa distância, filha, não há amor que dure. Pai, não, mas eu vou, porque eu vou. Continuaram namorando. Estava ela lá no terceiro período, cheguei em casa, falei, e aí, filha? Estava lá no computador. Pai, estou procurando aqui uma passagem promocional para Goiânia. Por quê? Vai ter o feriado de Corpus Christi. Eu falei, filha, você está apertada numa matéria. Espera. Faz primeiro o seu estudo. Vai ter férias daqui a pouco, no meio do ano, recesso escolar. A universidade é 1 mês de férias. E aí você organiza, aí você vai. Pai, eu quero ir agora. Eu estou com saudade dele. Filha, você precisa dos pontos. Passa na bendita da matéria, estuda. Aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Corpus Christi, feriadão, companhia aérea cancela voo, não consegue vaga no outro, não consegue voo direto. Filha, não precisa disso. Pai, eu estou com saudade dele. Filha, mata essa saudade depois de você sair bem. Pai, a vida é feita de escolhas. Essa é a minha escolha. Tá certo, filha. Pensei, fiz o meu curso de psicologia, 1 ano de filosofia, e ela veio filosofar para cima de mim. Tá certo, filha, a vida é feita de escolhas. Fica à vontade. Achou uma promoção. Promoção, né, gente? Promoção é assim. Ela vai para Brasília, fica sentada lá no aeroporto, aí os pais viajam 3 horas, os pais do namorado, para vir buscá-la. Veio todo mundo, quase que uma caravana, para buscá-la de Brasília. Foram para Goiânia, ficou lá. Domingo, dia de eu buscá-la. Eu estava em casa, 8 horas da noite, buscá-la em Confins. 8 horas, 9 horas prevista a chegada do voo dela. O telefone toca. Minha esposa atende. E ela chorando. Mãe, o que eu faço, mãe? A companhia aérea cancelou o voo, o que eu faço, mãe? E agora? E aí a minha esposa falou, ai filha, eu não sei não, peraí, eu vou passar para o seu pai. Eu falei, filho, o que aconteceu? Ela falou assim, pai, a companhia cancelou o voo. E ela chorava no telefone. Eu falei, aqui, deixa eu te explicar o que você vai fazer. Primeiro, para de chorar. Segundo, vai no guichê, você está onde?
em Goiânia? Não, pai, a família me trouxe de Goiânia, eu estou em Brasília. E aí eu vou para BH. Ah, então você vai no guichê, aí em Brasília. E eu já vou te falar o que a companhia aérea vai fazer. Ela vai te propor ficar aí sentada esperando quando alguém perdeu um avião, sabendo que você está aí, ela te inclui na vaga daquele que perdeu a hora. Segunda opção, eles vão te propor um hotel próximo ao aeroporto e o primeiro voo do dia seguinte eles te chamam. Terceira opção, eles vão olhar alguma companhia aérea que tenha vaga para BH, e eu já te adianto que não tem vaga. E aí eu falei com ela, vai lá. Ela foi lá na companhia, 15 minutos depois ela ligou. Pai, é isso mesmo que você falou, pai. Eu falei, qual que é a sua decisão? Eu vou ficar sentada aqui no aeroporto esperando alguém desistir. E eu vou rezar para alguém desistir, porque aí eu vou embarcar. Eu falei, então tá bom, filha, quando você embarcar, me liga. Porque daqui de onde eu estou, da minha casa até o aeroporto, meia hora, eu estou aí, eu te busco. Tá bom, pai. Agora, filha, fala com sua mãe. Passei o telefone. Minha esposa estava incomodada, ela sozinha em Brasília. Minha esposa, preocupação de mãe, né, gente? Filha, pega a blusa. Ela falou, mãe, eu já despachei a bagagem. Enfim, estava sozinha, ficou lá sozinha até 3:30 da manhã, surgiu um voo, ela veio embora. Quando ela veio embora, eu fui buscá-la no aeroporto. Sabe o que eu falei com ela? Nada. Nada. A hora que ela desembarcou, recebi minha filha, deixei ela em casa, 4:45 da manhã, fui embora para o abrigo, só perguntei, filha, como é que foi lá? Foi tudo bem? Foi, pai, o pessoal está assim, que não sei o que. Matou a saudade? Matei, pai. Você está pronto para estudar para a prova? Estou, pai, estou ótima. Vou estudar para a prova, que eu vou passar nessa matéria. Ô, filha, que bom. Pronto, não falei nada. Segunda-feira, terça-feira, quarta, terça foi a prova, quarta saiu o resultado, e aí eu chego em casa e pergunto, filha, e aí, como é que você foi na prova? Ah, pai, estou até contando para minha mãe, tomei pau na matéria. Ô, filha, que pena. E entrei, fui para o banheiro para tomar um banho. Aí eu escuto ela falar para minha esposa assim, mãe, eu tomei pau na matéria mais cara do curso, mãe. E aí veio o meu prazer. Ô, gente, mas a vingança tem um gosto de uma satisfação inenarrável. Eu estava numa felicidade que eu não contei para ela. Eu não contei para ela o tamanho da minha alegria. E eu fui tomar um banho, eu acho que foi o banho mais fluidificado de todos esses anos que eu tomei. A água descia como se fosse perfume de pétalas de flor, de tão satisfeito que eu estava com a minha vingança, que foi tomou pau. Veio o quarto período, o quinto, como não era matéria pré-requisito, o sexto, o sétimo, o oitavo. Na hora que ela estava no último período para formar, eu falei, filha, você está devendo uma matéria do terceiro. Não se esqueça. Pois é, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Não se esqueça de fazer essa matéria. Você não cola grau. Você não forma. Ô pai, mas eu estou apertada. Você vai dar um jeito. Eu sei que você vai dar um jeito. E ela começou a vender bombom. Ah, gente. Mas bombom dá dinheiro, é uma beleza, viu? E ela levava bombom para a faculdade, vendia bombom para pagar a última, porque o curso a gente estava pagando, a única matéria que ela tomou pau. E eu nunca falei, porque qual que é a tendência nossa? A hora que a gente fala uma, duas, três, qual que é a tendência? Eu te avisei. Porque é o nosso prazer em estar devolvendo para o outro. A gente não precisa. Nós podemos guardar essa vingança só na alma. É uma beleza. Você não conta para o outro, mas não resolva o problema do outro. Por quê? Porque a gente não está dando conta de resolver os nossos problemas. Você conversa, orienta, escuta a caminhada deles e eles fazem do jeito que eles acharem melhor. E depois o que a gente faz? Acolhe. Acolhe os filhos com as dificuldades, com problema, com transtorno, com dor, com alegria, com prazer. Acolhem os filhos.
E a gente não vai resolver o problema deles, porque a gente tem que resolver os nossos. Como que eu vou lidar com situações difíceis? Se ame, se ame, se cuide, cuide da saúde mental, cuide da saúde física, se cuide para a gente ter condições de não passar pelas situações de desastre que o mundo está propondo. Se a gente der conta de se cuidar, nós vamos dar conta de enfrentar as situações. Se a gente abrir a porta para o desespero, para o desânimo, para a apatia, para o movimento autodestrutivo, a gente não enfrenta lá e não enfrenta cá. Então, se nós queremos fazer diferente, Joana de Ângeles nos propõe numa mensagem que se chama A Grande Transição. Por mais que estejamos vivendo as situações destrutivas no planeta, Joana de Ângeles coloca para nós que até 2025, até o ano que vem, nós teremos aproximadamente 200 mil espíritos em perfil angelical encarnados na Terra. 200 mil espíritos em perfil angelical encarnados, depende só da gente, para a gente conviver com esse bem-estar. E ela diz mais, queiramos ou não, a Terra vai entrar na regeneração. Quem não quiser acompanhar, na fala da Joana de Ângeles, será recambiado lentamente para outros mundos. Quem não quiser acompanhar o processo de evolução, qual que é a proposta? A gente tem que virar anjo? Não. A gente tem que lutar. Lutar. E aí o que ela propõe? 4 palavrinhas. O que ela propõe? Não é para a gente se preocupar com as dificuldades que estão acontecendo. E ela pede que a gente tenha consciência da responsabilidade individual. Cada um fazer o que deve ser feito. Só. Se cada criatura fizer o que precisa ser feito de conformidade com seu discernimento, está fácil. Consciência da responsabilidade individual. Se cada criatura quiser. Para todos tem proteção, para todos tem auxílio? Tem, independente do contexto que a pessoa esteja, desde que ela queira. Nós não estamos na Terra para deixar marcas. A gente precisa fazer o melhor que a gente puder. A gente precisa fazer. Se todos nós estamos envolvidos com o melhor, o que está fazendo com que a gente alimente a inércia? O que está fazendo? Não precisamos de alimentar a apatia. Desperta o estado íntimo, endireita as veredas, para de ficar no solo, para de concordar com o mal-estar, com a queda, com a dor. Para de concordar, para de dar retorno às agressões. Para. Tem pessoas que já descobriram, eu tenho uma amiga que ela falou comigo assim, Emerson, eu tenho uma dificuldade, que se eu superar essa dificuldade, eu vou dar um salto na espiritualidade. Porque, Emerson, eu estou envolvido com evangelização, já estou na casa espírita, eu faço atividades, evangelizo meus filhos, eu tenho culto no lar, empurro meu marido para as tarefas. Emerson, se eu resolver essa dificuldade, eu já vou desencarnar quase anjo. Eu falei, minha filha, agora você me estimulou. Qual é a dificuldade que você tem? Emerson, eu sou fofoqueira. Eu falei, como? Ô Emerson, eu sou tão fofoqueira. Eu gosto tanto de uma fofoca, mas eu gosto tanto que eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo. Ô Emerson, e a fofoca, para mim, a fofoca melhor que tem para mim é quando a pessoa fala assim, eu vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém. Ah, essa é a melhor, porque eu já sei para quantos eu vou contar. Emerson, eu sou fofoqueiro, eu não aguento me libertar. Eu falei, quer dizer então que se você se libertar disso, você vira quase anjo. Ela falou, Emerson, é quase. Eu falei, filha, então está na hora de você se angelizar. Aí ela falou, Emerson, então o que eu faço? Eu falei, cala a boca. É só calar a boca, não tem outro remédio para o fofoqueiro, fica calada, escuta e cala, é só isso, e aí você desencarna quase anjo, isso é uma beleza. Você imagina quando a gente dá conta de identificar as nossas dificuldades.
Se eu estou dando um exemplo simples que mexe conosco, imagina se nós começarmos a lembrar da história, e todos debaixo de proteção, a não ser quando não desejam. Para vocês terem uma ideia, Caifás, 2000 anos atrás, ele conviveu com Jesus. 2000 anos. E até hoje, Caifás está preso no umbral pela própria arrogância. Não reencarnou. Dirige um grupo grande nas trevas e o nome dele no umbral é o Maioral. E ele dirige um grupo grande com o objetivo de fazer oposição ao cristianismo depois de tudo que ele estudou e conviver com Cristo. E o Cristo nomeou espíritos para ficar do lado dele, esperando o despertamento dele, mantendo sintonia, não é do lado parado olhando, esperando a abertura que ele der para receber a ajuda. Porque na hora que ele der um salto em favor do cristianismo, ele vai longe. E aí a gente encerra fazendo esta reflexão. A fúria de Ramsés e o ódio de Cambises, feras humanas sem alguém que as dome, conquistaram ouro, poder e renome e aumentaram as lutas infelizes. Passam reis, ditadores e juízes, sem que sequer alguém lhes lembre o nome. Passam Dante, Leonardo, célebres atrizes, sem perceber a terra que os consome. Só Jesus permanece ao nosso lado, mensageiro de Deus e herói amado, que nos tolera, instrui, ampara e guia. Seu nascimento é a luz maior que nos alcança, doando-nos a fonte da esperança em cânticos de paz, de amor e de alegria. Desta forma, então, agradeço meu Deus quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores entre lamentação, choro e barulho. Mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me traz a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescer na existência, seriam desvantagens contra mim. Ensina-me que estou no lugar certo e que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me atendas às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te pedires o que não devas, não me atendas, Senhor. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta noite. Até breve, se Deus quiser.